Boa noite, amados, a graça e a paz. Que o bondoso, santo e glorioso Deus fale ao seu coração nessa noite, com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a misericórdia, e que os nossos ouvidos e os nossos corações sejam prontos para ouvi-lo e para atendê-lo para a glória dele. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Bom estarmos aqui juntos exaltando o nome do Senhor. Também saúdo aqueles que nos assistem pelas redes sociais nesse momento, que o Senhor fale ao seu coração também, sintam-se conectados a esse tempo e que nós juntos exaltemos o nome do Senhor. Antes de mais nada, quero convidá-los a baixarem suas frontes, fecharem os seus olhos e dirigirem ao Senhor uma oração nesse momento. Em silêncio, onde você está, e depois de alguns instantes nós vamos orar juntos, bendizendo, exaltando e glorificando ao Senhor. Santo Deus, nós exaltamos o teu nome. Reconhecemos as tuas maravilhas e declaramos toda a nossa adoração ao ti, Deus Supremo, porque sabemos quem tu és. Fala conosco, ministra os nossos corações nessa noite, clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e falhas, perdoe as nossas transgressões, receba-nos na tua presença nessa noite, ó Pai. Receba o culto que prestamos a Ti com alegria dentro de nós. Receba, ó Pai, a celebração dos Teus filhos na Tua casa, para louvor e honra e glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor cuide de todas as questões técnicas, que o Senhor cuide de todas as adjacências, mas acima de tudo, que o Senhor, ó Pai, tome conta do nosso coração. Tome nossa mente cativa a Ti. Tome, ó Pai, a nossa atenção para o Senhor e alimenta-nos, Senhor, instrua-nos, ó Pai. Fala conosco, ó Deus Altíssimo. Nós te bendizemos com alegria e pedimos, encha esse templo nessa noite com a tua Shekinah. E faz transbordar a tua glória, ó Pai, por todos os lugares, para que o testemunho que damos aqui, de um culto verdadeiro a ti, ó Pai, alcance a muitos, seja aspergido sobre muitos, ó Pai. Abençoe a vida de muitos, que possamos, com o testemunho que é dado aqui, com a mensagem, com a palavra que aqui é pregada, com a comunhão que é manifesta aqui, com a tua presença santa e gloriosa, ó Pai, no meio do teu povo, que nós possamos alcançar Toledo, que nós possamos levar a tua glória a essa cidade, que nós possamos manifestar, ó Pai, sobre o teu povo, sobre o povo a quem o Senhor quer abençoar aqui nessa cidade, a glória do Senhor, ó Pai. E que muitos venham a se render, a se entregar, que muitos venham a cultuar a Ti nessa cidade, ó Pai, que juntos adoremos, que juntos, ó Pai, nós possamos bendizer ao Teu nome. Enche o nosso coração da Tua alegria, que celebremos com prazer o Teu nome nessa noite. Que adoremos ao Senhor em espírito e verdade, para a glória do Senhor e em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, no Salmo de número 11, um salmo do rei Davi, onde ele declara que o Senhor é forte refúgio. O Salmo de número 11. E nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Eu começo, então vou ler os ímpares, e os irmãos e as irmãs, em uma só voz, os pares. Nós vamos ler, então, os 7 versículos desse salmo maravilhoso, enchendo o templo com a palavra do Senhor. E como nós temos feito, né? A igreja vai ler em uma só voz, pausadamente,
né, glorificando o nome do Senhor, bendizendo ao nosso Deus com alegria, espírito e verdade. Nós vamos usar a Almeida, revista atualizada. Eu estou falando da versão da Bíblia, né, da versão do texto. Então, se você tem uma versão diferente, você pode acompanhar na projeção aqui o texto que vai ser projetado, de maneira que você possa ler. É importante que você leia, é importante que você participe conosco também. Com reverência à palavra do Senhor, vamos colocar em pé, por favor. Então, eu leio os ímpares e a igreja em uma só voz, os pares. O texto diz assim, olha, o enunciado, né? O Senhor é forte refúgio, e é um texto ao mestre de canto, é um salmo de Davi. E o salmista diz, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? O 4 diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está aqui presente, amados, e nós cremos nisso. Ele está contemplando a adoração dos seus filhos, que adoremos então a Ele com alegria, em espírito e verdade, para a glória e honra do nome dEle. Adoremos, cantemos, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós viemos aqui para exaltar a Ti, Senhor, porque Tu vives. Tu reinas, Senhor. Na Tua presença, Senhor, que há gozo e alegria. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia A Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
Estamos aqui para adorar ao Senhor, também com os nossos dízimos e ofertas. Você que está preparada nesse momento, enquanto cantarmos o hino, você pode trazer aqui ao gasofilácio, depositar a sua oferta, o seu dízimo. Depois nós iremos orar consagrando, não só os valores aqui depositados, mas também todos aqueles que foram feitos, né, por transferência eletrônica, e assim glorificam também o nome do Senhor. Santo Senhor, Tu vives, Senhor. Você enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. É por isso que nós podemos adorá-lo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Não há temor. temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Sem medo, então, sem medo então teremos vitória. terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive e reina. Aleluia. Aleluia. Oremos. Pai bondoso, nós agradecemos ao Senhor por tão grande dádiva, tão grande amor, ó Pai, derramado por nós na cruz do Calvário. E nós somos chamados, Senhor, a louvar e exaltar o Teu nome em todo o tempo, de todas as formas, de todas as maneiras, comendo, bebendo, vivendo, de todas as formas, adorarmos e reconhecemos que Tu és o Senhor. Queremos fazê-lo também, ó Pai, com os nossos dízimos e ofertas, com gratidão no nosso coração por tudo que tem nos dado, e pedindo, ó Pai, que o Senhor faça a multiplicação conforme o Teu querer e a Tua boa vontade.
Eu oro pela vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor derrame graça sobre cada um deles, ó Pai. Que o Senhor venha frutificar, multiplicar, ó Pai, conforme a Tua boa vontade sobre cada um de nós. Também oramos pelos valores aqui depositados nesse momento. Que grande graça, ó Pai. E nós consagramos a cada valor aqui diante do Senhor, pedindo lisura na administração destes bens, pedindo que o Senhor nos capacite para que façamos, ó Pai, o bom uso desses valores, que sejamos uma igreja abençoadora, que socorre os necessitados, que abençoa as missões, uma igreja, ó Pai, que atende todos aqueles que precisam e que faz isso com grande alegria e graça. Por isso nós pedimos, Senhor, afasta de nós toda mesquinhez, coloca em nós, ó Pai, alegria também, tira de nós qualquer, ó Pai, sombra de ganância e que façamos bom uso dos valores aos quais nós temos aqui. Tudo isso para a honra, glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Pai, nós te adoramos pela sua maravilhosa graça, Senhor. Graça que nos justifica, graça que nos purifica, graça que nos guarda. Que graça maravilhosa. Graça que nos levará até o Pai. Aleluia, Senhor. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, que Ele, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a
louvamos, adoramos, porque recebemos de Ti, Senhor, a liberdade para Te adorar, louvar-Te, Senhor, e glorificar o Teu nome. Aleluia. Bendito Deus da graça, bendita graça. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Oh, como nós ansiamos por Ti, Senhor. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Leva-nos para perto de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o nosso clamor, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, Sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Tu nos amas, Senhor. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Tentando me afastar de Ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. A nossa alma precisa de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. A tua igreja precisa urgentemente de ti, Senhor. Nós necessitamos da tua presença, Senhor. Aonde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Como nós precisamos de ti, Senhor. Oh, Senhor, como nós necessitamos de ti. Como a corça que anseia pelas águas correntes, Senhor, assim nós ansiamos por ti também, Senhor. Fica conosco e receba, Pai, toda a honra, glória e louvor para si. Amém. Senhor. E amém. Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero convidar as crianças até 6 anos que possam vir à frente. As profs que vão com elas, né? Isso aí, Gi, Ediane. Vamos lá, as crianças até 6 anos. Isso, Sara, vem para a gente orar. Vamos lá, então vamos orar, né, para esse momento. Que bom, temos visita hoje. Que bênção. Querido Deus, na tua presença nós queremos agora colocar esses pequeninos, ó Pai, que também são a tua igreja. Queremos agradecer pela vida de cada um deles, pedir também pelas professoras que estarão com eles nesse momento, que o Senhor capacite elas para que elas também falem do teu amor e da tua palavra e que eles possam aprender a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Obrigado, ó Pai. Conduza-os neste momento a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, crianças. Não se preocupem, viu, pais e mães, os diáconos estão aí se preocupando. O pessoal que está lá fora não é para ir embora não, tá? Fica. É que tem um pessoal que está lá fora, viu, gente? Questão do espaço, né? É para permanecer aí, tá? Contigo até o fim. Eu quero permanecer contigo até o fim. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias, amados. Evangelho de Mateus... Evangelho de Lucas. Lucas 17. Me perguntaram essa semana o que tinha acontecido lá em casa. E eu falei, ué, por quê? Semana passada, na ministração da SAF, a Simone trouxe a palavra às irmãs e falou sobre o perdão, né? E domingo eu preguei também nesse tema, né? Trouxe o texto e preguei nesse tema. E aí me perguntaram, aconteceu, pastor? Todo mundo pregando sobre perdão. Daí eu falei, gente, eu copiei a Simone. E foi mesmo, não estou brincando, eu copiei a Simone. Ela tinha falado do tema, me contou, eu falei, opa, legal. Fui meditar e trouxe o sermão, tá? Então eu copiei mesmo, não estou brincando, tá? Eu copiei, peguei inclusive uma parte do que ela havia ministrado e trouxe aqui, tá? Para escândalo de muitos, né? Como assim, pastor? Né? Deus fala com o pastor também por meio da sua esposa, tá? A maioria das vezes isso acontece, né? E ela fica feliz. E hoje eu quero continuar falando a respeito do perdão. E o texto de Lucas 17, do 3 ao 10, nos dá esse entendimento. Nós vamos abordar algumas questões concernentes ao texto, e com alguns acréscimos de algumas meditações que eu fiz essa semana, e nós vamos, então, entender que não é somente fé, tá? A nossa necessidade não é de fé quando nós falamos de perdão.
A nossa necessidade é de obedecer, tá? Então, o processo que está por trás, né, do passo de perdoar. Então, quando você olha para esse texto, lança sobre ele, e aí, usando um pouco do método indutivo, mas lança sobre ele uma visão aqui de um esquema que está sendo apresentado, tá? Porque é o que Jesus está fazendo. Jesus está falando assim, olha, a respeito do perdão, a coisa funciona assim. Esse é o processo do perdão, tá? E diante do que ele vai apresentar, os discípulos vão fazer ali uma colocação, Jesus vai trazer um ensinamento, e a partir daí nós vamos então abordar algumas questões práticas. O texto diz assim, Lucas, Evangelho de Lucas 17, de 3 a 10. Tá? Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, preparas-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Oremos. Pai bondoso, nós agradecemos pela palavra que temos aqui diante dos nossos olhos, para a nossa atenção e para que façamos acurado uso dela. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse entendimento, de maneira, ó Pai, que a Tua misericórdia seja manifesta em nós, nos nossos irmãos, na irmandade ao qual o Senhor reúne para Ti, e que a Tua glória seja vista e manifesta com conhecimento e entendimento. Tudo isso nós oramos, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados e a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, nós retornamos aqui à temática do perdão. E fazemos isso porque o assunto do perdão é algo delicado demais. Ele é precioso, é sério, né? É algo que recebe muita atenção nas Escrituras, para que nós tratemos ele de maneira leviana, de maneira dispersa, ou que nós abordemos ele tão pouco como ultimamente tem sido abordado na igreja. Então, por ser um assunto sério, ele merece atenção nas prédicas pastorais, ele merece ser lembrado, pregado, ele merece ser tratado com todo o respeito, buscando o melhor entendimento, o aprofundamento do entendimento desse assunto a partir das Sagradas Escrituras. E quando nós olhamos para esse texto, nós devemos buscar uma compreensão mais certa possível, a mais certa possível. E eu gostei muito de um comentário, uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo NVI, que diz assim, olha, uma das marcas do discípulo é a disposição para perdoar. O pecado não pode ser negligenciado, nem tratado com leviandade. O perdão está atrelado aqui à questão do pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Tratar esse tema com leviandade tem feito a igreja enfraquecer. A igreja andar fora dos propósitos e dos chamados do Senhor. Então, essa é a visão que nós devemos ter, que é um assunto sério. E que nós devemos ter pleno entendimento de como funciona o perdão, como funciona a reconciliação, como isso deve acontecer na nossa vida, por ser algo tão importante e receber tamanha atenção nas Escrituras. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que ela aborda de maneira extensiva a questão do perdão.
há conteúdo suficiente para que nós possamos lidar de maneira correta e sem atropelos com esse assunto. Olhando para ele e trazendo para as nossas vidas, de maneira que nós possamos viver nessa questão, e também outras, né? A vontade de Deus, cumprir com o chamado de Deus. A respeito ainda do perdão, gostei também de uma abordagem feita por John Charles Riley, que diz assim, olha, existem poucos deveres cristãos sobre os quais o Novo Testamento fala tão frequentemente e severamente quanto o dever de perdoar ofensas. Ocupa um lugar proeminente na oração do Pai Nosso. A única confissão que fazemos em toda a oração é a de que perdoamos a todos os que transgridem contra nós. E a partir daí, nós olhamos para esse texto. E nós vemos que Jesus prepara os seus discípulos para falar de algo tão precioso. Tanto é que essa sessão que nós lemos aqui, essa perícope que foi recortada aqui, né, que nós temos a respeito do perdão, começa com um alerta de Jesus. Então ele vai abordar o tema do perdão com os seus discípulos, ele vai falar dessa questão, e ele começa dizendo assim, olha, acautelai-vos. Não é interessante nós vermos essas instruções do Senhor começando com essa palavra, acautelai-vos? A respeito disso, o Jay Adams, ele escreve um livro, inclusive eu estou lendo, indiquei para os irmãos e irmãs aí, quem quiser ler, o livro chama de Perdoado a Perdoador, aprendendo a perdoar uns aos outros da forma de Deus. É um livro do Jay Adams, tá? E o Jay Adams, a respeito dessa colocação do Senhor Jesus, dizendo acautelai-vos, ele diz assim, olha, as palavras acautelai-vos, ou seja, está em guarda, do verso 3, pode parecer uma introdução incomum para um discurso sobre perdão. Contudo, né, foi assim que Jesus começou, e ele deve ter tido uma razão para isso. Pense nisso por um minuto. Nos versículos de 3 a 10, que são esses versículos que nós vamos abordar aqui, há um dos ensinamentos mais difíceis do Novo Testamento. Não é difícil de entendê-lo. A questão aqui não é a dificuldade de nós compreendermos o que precisa ser feito. É apenas difícil colocá-lo em prática. Jesus então previne. O que ele está prestes a dizer será difícil de engolir pelos discípulos. Então, cristão, prepare-se para isso. Ou seja, acautelai-vos, coloque-se em guarda. Então o assunto do perdão é tão sério que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, ponham-se em guarda, preparem-se. Porque a palavra agora é uma instrução severa, não de dificuldade intelectual. A dificuldade aqui é de prática, de obediência. Então, o Senhor Jesus faz esse solene aviso dizendo, acautele-se, né, prepare-se, coloque-se em guarda, e aí ele introduz o tema, dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, o que é para você fazer? Repreendam. Que o pecado de uns contra os outros vai acontecer, isso é óbvio, gente. Nos relacionamentos de uns com os outros, falhas existirão. Agora, o que o Senhor diz para nós é que, quando estas falhas mexem conosco, comprometem a comunhão, têm potencial de gerar divisão, de adubar o nosso coração para que raízes de amargura se aprofundem, nós devemos estar alertas, prontos, acautelados, para irmos até o infrator e repreendê-lo pelo seu pecado. Então o Senhor Jesus dá um esquema, olha, teve uma ofensa, o que você faz? Eu vou orar, pastor, eu vou pensar melhor. Eu perdoei no meu coração, está tudo certo. Olha, não, eu não levei em conta, está tudo resolvido. Não. Há uma falha, há um erro, há uma ofensa, há algo que está trazendo perturbação, que pode comprometer a tua comunhão com Deus, a comunhão da igreja com o Senhor. O que nós devemos fazer? Confrontar. O Senhor Jesus diz, vai e repreende a ele.
E veja bem, o Senhor Jesus já introduz aqui com a dificuldade máxima, né? Porque repreender é um pouco mais difícil do que se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nós recebemos o novo coração do Pai. Inclusive cantamos isso a todo momento aqui na igreja, né? E o Senhor nos deu um coração perdoador, isso não é a nossa dificuldade. O que o Senhor quer é que nós confrontemos o pecado. Ou seja, que nós nos coloquemos na posição de, se necessário for, assumirmos a indisposição, mas não deixarmos que o pecado seja deixado de lado. Ou seja, deixar que o pecado não seja tratado. Essa tem sido uma das grandes falhas da igreja cristã. Esse tem sido um dos grandes motivos da igreja estar se desvirtuando. Ela não confronta erros, ela não confronta pecados. Ou quando o faz, ela profissionaliza isso. Teve um erro, o pastor vai lá e resolve. Presbítero vai lá e resolve. Cria-se um departamento de soluções do pecado. Pastor, o meu marido me ofendeu, vai lá e conversa com ele. Pastor, o meu filho está dando trabalho, vai lá e conversa com ele. Mas não é isso que o Senhor diz aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreenda ele. Vai lá e trabalhe com ele. Não é para você passar pano, não é para você deixar para lá, não é para você ficar meditando a respeito disso. É para você ir lá e resolver com ele. Lembra que semana passada, no texto do perdão, nós abordamos inclusive a necessidade de que isso seja feito de maneira dinâmica, com rapidez. Não é para a gente deixar isso ficar passando, não é para a gente deixar isso ficar crescendo. É o que nós devemos fazer. Observando que repreensão nesse contexto é a tradução do termo grego epitimao. E epitimao ele tem umas traduções bem interessantes, que cabem muito bem aqui nesse contexto. Quais são elas? Mostrar honra, né, a alguém ou alguma coisa, ou seja, honrar. Aumentar o preço de alguma coisa ou valorizá-lo, julgar, outorgar no sentido de penalidade merecida, acusar, repreender, admoestar, exprobar, reprovar, censurar, né, de maneira severa. Censurar severamente. Né? Que é uma coisa que a gente, hoje, com esse viés, né, que tem sido lançado, muito romantizado sobre as coisas, então essa severidade, não pode, a pessoa vai se magoar, pastor, melhor não mexer, não. A palavra aqui tem essa ênfase, tá? Admoestar ou exigir com severidade, ou seja, é colocar as coisas em pratos limpos, se necessário com energia intensa, mas sempre, sempre em amor verdadeiro que visa reabilitar o pecador e restaurar a comunhão. Então, essa repreensão, ela, entre outras coisas, inclusive, valoriza a relação. Valoriza o outro, promove o outro, tira o outro de um patamar de pecador e o ajuda a melhorar no seu caráter, na sua capacidade, na sua atividade como ser humano. Então muitas vezes nós estamos querendo fazer com que a pessoa se sinta bem, mas na realidade nós estamos diminuindo a pessoa quando nós não a repreendemos. Epitimao aqui, que é a repreensão, você vai usar isso e isso vai agregar valor à pessoa, isso vai valorar a pessoa, vai trazer maior dignidade a ela. Só que a gente só entende isso quando nós olhamos para essa situação à luz das Escrituras. O que me assusta é que nós temos tratado desse assunto de todas as maneiras, menos da maneira bíblica. Nós temos tratado sob orientação de várias outras áreas, mas não da maneira bíblica. E aí o que nós temos visto? Uma diminuição da dignidade humana, uma diminuição da dignidade dos relacionamentos. Em vez de acrescentar valor, nós estamos diminuindo. Então, o que nós devemos fazer? Errou? Vai e repreenda. É fácil? Não é. É fácil você ter essa conversa depois de uma discussão acalorada, depois de uma ofensa? Claro que não. Mas se fosse fácil, não era para mim nem para você. Seria para qualquer outro.
mas nós, capacitados pelo Espírito, temos condições de fazê-lo. Agora, nós queremos fazer? E eu sei que você já deve ter pensado aí na sua mente, pastor, mas aí é complicado, né? Por isso que o Senhor Jesus começa a cautelar, se preparem. Eu vou dar um soco no estômago de vocês. Eu vou mostrar para vocês que a maneira que vocês estão lidando com as coisas não é a maneira que eu quero. Então sim, eu tenho que sentar com a pessoa. Eu tenho que olhar olho no olho. Eu tenho que tratar para que ela saiba, eu errei. Eu falhei. E diante de tal ato reparador, o Senhor nos faz um alerta. Ó, você vai e repreenda. Não precisa falar demais, não precisa colocar peso demais, mas vai e repreenda. E se ele se arrepender, o que é para nós fazermos? Perdoar. Assim como o Senhor também nos perdoa. Então, perdoar é o quê? Tira a carta que está na manga, tira qualquer manobra de acusação, tira qualquer controvérsia e esquece o assunto. Lança no fundo do mar, não faz mais conta dele. Perdoou, perdoou. É assim que nós devemos fazer. Se arrependeu, perdoa. E há um comentário no rodapé da Bíblia NVI que diz assim, olha, o arrependimento deve preceder o perdão. Então, a pessoa deve se mostrar arrependida para ser perdoada. Tá? Não vamos banalizar o perdão. Ah, eu conversei com a pessoa, não, tá certo, pastor, está perdoado. Não, a pessoa não se arrependeu. Está dizendo aqui, olha, tá? É um esquema claro, gente. Isso aqui não é uma profecia, não é uma narrativa histórica, é uma instrução. O Senhor está instruindo. Repreendo, e se ele se arrepender, perdoa. Então, o arrependimento precede o perdão. Tá? Se arrependeu, o que a gente faz? Perdoa. Tá? E se ele se arrependeu, tudo que era necessário foi satisfeito. Então não há mais limites para o número de vezes que o perdão deve ser concedido. O que deve acontecer? Um arrependimento, uma conduta de arrependimento. Tá bom, pastor, beleza. E se ele não se arrepender? O que eu faço? Está falando aí de uma hipótese fácil. Se ele não se arrepender, Dani, por favor, Mateus 18, do 15 ao 20. Eu ia ler aqui, mas vocês vão ler comigo, né? Mateus 18, do 15 ao 20. Ele não se arrependeu, você foi lá, você repreendeu, você tratou, você fez a tua parte. Se o teu irmão pecar contra ti, aqui é a mesma instrução do começo, vai arguí-lo entre ti e ele só. Também, gente, essa repreensão não é para fazer um circo, tá? Não é para fazer uma coisa toda... Vai lá, você e ele se resolve. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Continua, Dani. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Aí você vai lá importunar o pastor, o presbítero. Eu e o Wilson vamos lá com você. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, o que você faz? Disciplina pública. Leva para a igreja. Ele não atendeu você pessoalmente, não atendeu os presbíteros. A demanda está aí. O que faz? Leva para a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, o que faz? Considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Só um parênteses aqui, a gente usa esse texto aqui, né? Profecia, poder de Deus. Esse aqui está no contexto seguinte, ó, se o teu irmão se arrepender, liga ele no céu de novo. Se ele não se arrepender, desliga do céu. Continua, Dani. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Até aí, Dani. Obrigado. Então, se ele não se arrepender, está aí. Você vai tratar, vai levar para as vias, vai subir até chegar no Supremo Tribunal Federal. Coloca ele lá na frente do Xandão. Não deu? Gentil e publicano. O problema é que também nessa área, a igreja quer ser mais justa do que o justo. A igreja quer, não, mas vamos dar mais uma chance. A pessoa não se arrepende, ela não mostra, né, o coração grato. Então, se ele não se arrepender, está aí. Agora, se arrepender, é para perdoar. E Jesus continua, então, né, na dinâmica aqui do perdão. E
E ele introduz uma coisa nova aqui, né? Ele fala assim, olha, se por 7 vezes no dia, olha só, no dia, tá? 7 vezes nos dias, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, se ele pecar contra você, se ele fizer algo contra você, mostrar-se arrependido é para você perdoar. E se ele fizer isso de maneira constante, é para você continuar perdoando. Se ele se mostrar arrependido, é para você perdoar. Então, aqui também é uma coisa difícil. Por isso que o Senhor fala, cautelai-vos, né? Porque é uma coisa complicada. Se esse irmão, né, continuar a pecar, perdoa. Mas aí você diz assim, né? Tá, pastor, uma vez tudo bem, 2, mas 3, a pessoa já não está mais mostrando frutos, né? A pessoa não está mostrando aí, como assim voltar a pecar? Né? Então, como que após ser perdoado por algo que a pessoa vem e comete, e é pedido perdão e é perdoado, como que eu vou perdoar novamente? Se eu perdoar novamente, eu vou passar papel de trouxa. Mas a isso o Senhor responde, quando você pensa assim, estou passando papel de trouxa, perdoa. É para perdoar. O Senhor Jesus não abre margem de manobra, perdoa. Veja que o intervalo apresentado por Cristo entre uma transgressão e outra, nesse caso, é ínfimo, 7 vezes no dia. A pessoa passou pouquinha hora ali, a pessoa já veio e cometeu de novo, né? E a ordem do Senhor Jesus é a mesma, perdoa. Deixa eu contar uma historinha aqui para você, para ajudar você a gravar na cabeça. Na realidade, eu vou lê-la, tá? Também está no livro do Jay Adams, lá, de Perdoado a Perdoador. Ele fala assim, olha, deixa-me me esboçar um breve cenário. Aí está você, né, mais uma vez, simplesmente parado, ali observando a cena, não fazendo mal a ninguém, não provocando ninguém a ira ou a raiva, quando de repente, num dia de céu azul, claro, né, pum! Você leva um soco no seu nariz. E bem no meio do nariz, aquele soco bem doído. E aí está você, né, nutrindo e acalentando o seu nariz dolorido, quando lá vem ele, chapéu na mão, arrastando-se. E aquele que te bateu diz, você sabe o que eu fiz? E você responde, é claro que eu sei. E por que você fez isso? E a pessoa que te bateu responde, bem, né, sabe, eu tenho um temperamento terrível e fiquei chateado. E você era o que estava por mais perto de mim. Então você sabe, né, dei um soco no seu nariz. E eu sinto muito. Não foi nada pessoal. Você vai me perdoar? E aí você, tomado desse texto, você fala, sim, está perdoado, né? Então, você diz assim, né, arrumando o teu nariz, colocando ele no lugar, né, sentindo aquela dorzinha, né? Mas você alerta a pessoa, ó, te perdoo, mas não faz isso novamente. 5 minutos mais tarde, justamente quando o seu nariz está começando a se sentir um pouco melhor, pau! Ele faz de novo. E mais uma vez ele vem, chapéu na mão, arrastando-se em sua direção. Sabe o que eu fiz? Tenho certeza que eu sei o que você fez. E por que você fez isso? Pensei que você tivesse dito que não ia fazer isso de novo. Bem, né, você sabe, eu tenho um temperamento complicado. Eu sei sobre o seu temperamento. Bem, você não pode fazer muito para vencer um gênio como este em 5 minutos. Você sabe, né? É difícil controlar o gênio. Você vai me perdoar? Sim, mas não faça isso de novo. Mais uma, né? 2. A pessoa faz isso repetidamente 7 vezes, né, no dia. E cada uma dessas ele te dá um soco no seu nariz, bem no meio do seu nariz. E por 7 vezes ele volta pedindo perdão. O que você vai fazer? Que teologia que você vai usar? Que pensador você vai citar? Talvez muitos vão dizer, né? 1 vez sim, 2 talvez, 3 vezes de jeito nenhum. Mas Jesus disse, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então,
Isso é onde dói no nosso ser, isso é onde dói no nosso interior, né? Então agora é claro, por 7 vezes, Jesus não quis dizer apenas 7 vezes. Ele só arredondou com esse número, significando com efeito, né? Qualquer que seja a frequência com que isso aconteça dessa forma, você deve perdoá-lo. Você deve manifestar perdão. E talvez você fale, pastor, mas você falou agora há pouco do fruto, né? Do fruto digno de arrependimento. Essa pessoa não está mostrando o verdadeiro arrependimento, ela está voltando a fazer de novo. E aí, tem mais uma colocação que eu queria fazer. Talvez a respeito disso, né, muitas pessoas vão dizer, né? Mas se ele me bate no nariz 7 vezes por dia, seu arrependimento não pode ser sincero. Afinal de contas, pelos seus frutos, você o conhece. Eu perdoaria se ele viesse, aliás, eu perdoaria se visse qualquer fruto condizente com arrependimento. Porém, quando foi que você viu uma melancia crescer de um dia para o outro? Ou um melão crescer de um dia para o outro? Ou até mesmo uma uva crescer de um dia para o outro? Então, Jesus dá o seu exemplo de tal modo que nenhuma desculpa poderia fazer sentido. Fruto leva tempo para crescer. Então, a pessoa pode acontecer que ela vai errar de novo. Pode acontecer que ela vai fazer algo que você detesta. E pode ser que o Senhor está trabalhando no coração dela, santificando ela. E qual que é o seu papel nisso? Perdoar, confrontar e restaurar o relacionamento. O Senhor Jesus não deixa manobra. Perdoa-lhe, né? Então, e veja bem, além de fruto não nascer de um dia para o outro e não crescer de um dia para o outro, o fruto tem mais uma particularidade. Ele necessita de cultivo. E Deus pode estar usando a sua vida para cultivar um fruto na vida do outro, né? Então, se a pessoa vier dizendo para você que está arrependida, você em amor, crendo em todas as coisas, na esperança de todas as coisas, você deveria considerar a pura e simples palavra desse homem na ocasião, né? Então, você não pode dizer, né, quando vier o fruto eu vou perdoar. Quando Jesus diz, olha, se ele te fizer 7 vezes você perdoa, a desculpa de esperar o fruto caiu por terra. Você entendeu por que Jesus está falando acautelai-vos? Você entendeu por que Jesus, antes de começar o ensino, ele fala, se preparem? Porque a vida cristã, gente, não é uma brincadeira. A vida cristã exige de nós um patamar de santidade e de amor elevado. E talvez você esteja se remoendo assim, não, pastor, o senhor está falando aí, pensa quantas vezes você pecou contra Jesus hoje. Quantos socos no nariz de Cristo você deu? Agora pensa se Cristo estivesse pensando como você está pensando agora. Você teria certeza de morar no céu? Assim como foram perdoados, perdoai também vós. Acautelai-vos, porque é difícil, né? Então, quando nós pensamos em pessoas, mudanças de hábitos não acontecem de um dia para o outro. São difíceis, têm que ser trabalhados. Isso vai exigir, inclusive, de nós essa transformação. E aí, diante da dificuldade, o que os discípulos de Jesus falam? Eles veem a dificuldade. Veem que é algo sobremodo elevado. O que eles falam para Jesus? Senhor, aumenta-nos a fé. Né? Aumenta-nos, nós precisamos de fé. E aqui entra o título do sermão. Porque nós vamos ver que o Senhor Jesus responde a eles de uma maneira bem diferente daquilo que eles falam. Né? Para muitos aqui não, eles foram piedosos, eles tiveram aqui uma atitude piedosa, nós precisamos de fé, mas na realidade o que eles estavam fazendo é fugir do assunto. Eles estavam fugindo da responsabilidade. Senhor, nós vamos conseguir quando nós tivermos uma fé tamanha. Só que o Senhor Jesus olha para eles e fala assim, olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, tá?
vocês diriam a essa moreira: arranca-te e transplanta-te, ou seja, vai criar raiz, vai te frutificar, sabe, lá no mar, não, nem na terra. Seria algo tão excepcional que aconteceria algo acima da razão, acima do sobrenatural. E se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam isso aí a ela e ela vos obedeceria. E quando Jesus dá essa resposta, o que ele está dizendo ali para os discípulos? Ele estava dizendo assim: olha, eu lhes disse para fazerem algo. E aqui estão vocês então arranjando desculpas sobre por que vocês não conseguem. Vocês dizem: quando tivermos mais fé, vamos obedecer. Mas não antes disto. Tá? Digo-lhes que não é uma questão de quanta fé vocês têm. A questão aqui não era de fé. Se vocês têm alguma fé, afinal de contas, mesmo um pouquinho, ínfimo, do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer maravilhas com essa sua fé. Então não me diga que você precisa de mais fé. Isso é uma questão de obediência, não é uma questão de quantidade de fé. Então assim, a desculpa quando tiver mais fé, também cai por terra. Então o Senhor Jesus ali apresentou o esquema e ele está acabando com toda e qualquer desculpa. Não é questão de fé, não vem com essa desculpinha piedosa. Não, o que eu falei para vocês é para vocês ouvirem e obedecerem. Vocês são meus amigos e fazem o que eu vos mando. É por isso que o Senhor Jesus coloca a parábola daquele servo. Ele diz: olha, se o servo fizer o que é a obrigação dele, e só fizer isso também, sem alegria, só porque vai ser considerado um servo inútil, que não fez mais do que o que tinha que ter sido feito. A questão é que vocês têm que obedecer. Nós temos visto uma vida cristã, gente, desprovida de obediência. Onde as pessoas fazem o que querem. E vão procurar desculpas para não atenderem aquilo que deve ser feito. Nós temos desculpa para quebrar todos os mandamentos. E o Senhor Jesus apresenta o esquema e ele acaba com as desculpas. Então, ele diz: olha, a questão não é fé. A questão é: me obedeçam. E nessa parábola aqui do servo, o Senhor diz: olha, bom é aquele que serve com alegria. Bom é aquele que cumpre o que tem que ser cumprido com alegria no coração, com prazer, mesmo que seja difícil. A vida cristã tem dificuldades, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. É para ter alegria, ânimo, né? É difícil ser crente. O pastor fala umas palavras. Ele não sabe o que eu estou passando. Minha vida é tão difícil. O pastor ainda veio com esse sermão. Ele podia ter trazido um sermão melhor, falar como que eu posso ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, vencer a dificuldade. Se você obedecer, postei isso ontem ainda a respeito, lendo um livro de Eclesiastes. Aquele que obedece tem alegria no coração. Prazer, virtude. Agora, o problema é que muitas vezes também, o que acontece? Nós fazemos o básico da fé e achamos que somos a última bolachinha do pacote. Não. Você tem que cumprir. Você tem que obedecer, você tem que fazer as coisas que o Senhor te manda, quantas vezes forem preciso, com prazer. Não como aquele servo da história, que fica na espreita esperando o seu senhor, comer para ele já ir lá e tomar parte, não. Ele tem prazer em ver a alegria do seu senhor, em obedecer e servir ao seu senhor. Então essa parábola vem também trazer para nós o quê? Uma motivação para que nós possamos obedecer coisas difíceis, fazendo isso com alegria. Jesus se agradou em obedecer ao Pai. E ele foi esmagado pelos meus e pelos teus pecados. Ele fez com prazer, com alegria. Dando a nós o exemplo o qual nós devemos seguir. Perdoar, gente, diante de uma situação dessa é fácil? Não é. Mas se alegrem em ter a capacidade de fazê-lo. Para a honra, glória e louvor do Senhor. E a partir disso, amados, olhando para esse texto,
preparados diante da dificuldade, né? Entendendo que a questão aqui é obediência, nós devemos obedecer. Então, nós não temos outra escolha. Você não pode se dizer cristão se perdoar não fizer parte da tua espiritualidade, da tua maneira de agir. Nós podemos tirar aqui algumas lições, algumas aplicações, né, práticas para a nossa vida, né? Tem nessa exposição do texto algumas questões práticas. A primeira delas, olhe para essas aplicações olhando para o texto. Primeiro, a vida cristã não é feita somente de situações fáceis. Então, você precisa estar preparado. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto para aplicar nas nossas vidas. Nós devemos estar preparados. Tá bom, pastor, como assim? Você deve estar espiritualmente fortalecido. Porque vai ser exigido de você que você faça coisas que vão mexer com o teu interior, com o teu orgulho, vão mexer com o teu status quo, vão mexer com o teu conforto. E você deve refletir o amor de Cristo, a luz de Cristo sobre as pessoas. Então você deve estar preparado para pecados que vão cometer contra você, sem autocomiseração, sem autojustificação. Por que comigo? Sou tão bom, eu faço tudo, por que comigo? Por que não foi pecar contra o outro? Sim, nós temos que estar preparados para pecados que vão cometer contra nós. Preparados para acertar as contas de maneira amorosa. Como eu disse, na relação de uns para com os outros, pecados vão acontecer. Nós devemos estar preparados para resolvê-los. Nós não devemos tratar isso como algo ocasional, não vão acontecer. Nas aflições que estão prometidas nesse mundo, essas estão entre elas. E nós devemos estar preparados para acertar as contas. Para ir conversar, arguir o irmão, para confrontá-lo em amor, conversar com ele, manter a paciência, ganhar esse irmão para o Senhor, para Cristo. Devemos estar preparados para situações espinhosas e desconfortáveis. Nós precisamos estar preparados para lidar com situações espinhosas, gente. Você não pode pegar uma situação que você considera difícil e jogar para o outro. Se você tem que resolver, vai e resolve. Se você tem que resolver, vai e trate. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Ou você acha que essa passagem só serve para falar quando nós vamos falar da pregação? Não. Inclusive aqui para agirmos como cristãos. Sim, o Senhor nos chamou a agirmos de maneira correta. Vai e acerta a situação. Então, nós devemos estar preparados. Preparados para sermos instrumentos de Deus na vida de quem cometeu pecado. Às vezes Deus vai permitir que certas coisas aconteçam entre nós. E Ele pode nos usar, e Ele tem convicção que Ele quer usar a sua vida para abençoar a vida de outros, para ajudar o outro no crescimento, para ser esse instrumento a trabalhar na vida do outro. O problema é que a gente muitas vezes não quer assim dispor. A gente, Senhor, usa-me. Tá, vai lá e fala com o irmão que pecou. Não, isso eu não quero ser usado assim, não. Eu só quero ser usado se for para subir no púlpito, se for para ficar debaixo da luz, se for para cantar. Isso eu quero. Não quero ser usado para lavar o banheiro, não quero ser usado para resolver pecado. A gente não quer coisas difíceis, a gente só quer coisas que são consideradas por outras pessoas. A gente tem que estar preparado, gente, para ser instrumento de Deus. Às vezes Deus vai permitir, você vai ter que ir lá e vai ter que tratar. Vai ter que ir lá, vai ter que resolver. Vai ter que ir lá e vai ter que confrontar a pessoa no pecado dela. Você está fazendo errado. Isso não é bom. Quem é você para falar de mim? Quem que é você para me apontar o dedo? Eu sou um pecador igual a você. E se você tem alguma coisa, já vamos resolver já, né? Já arregaça a manga. Não é assim não, tá? Por favor, em nome de Jesus. Tá? Então, porque às vezes você pode se achar grandão, né? E tomar uma sova, então cuidado, tá? Então, não é assim não. Mas seja usado por Deus, deixa Deus usar você, né? Assim, você vai dar permissão para que Deus te use, né? Se coloque à disposição para que Deus use a sua vida. Segundo lugar, outra lição que nós devemos tirar: perdoe sem cessar, mesmo que cansar. Olha que rima bonitinha, né? Poeta, né? Perdoem sem cessar, ou seja, quantas vezes forem necessários. Somente 7? Não, 70 vezes 7.
Mas estou cansado. O Senhor levanta o cansado. Ele dá força. Não é isso que diz lá em Isaías? Né? A gente só usa isso também, né? Com aquela musiquinha do Hillsong, né? Spirit, aí vai todo mundo, não. Ele te dá força para você perdoar. E não precisa pôr musiquinha de fundo. Hoje eu estava falando com o pessoal da mídia, gente, quando for fazer recorte das mensagens, não põe musiquinha de fundo, em nome de Jesus, tá? Então, pode ser que nós nos deparemos com pecados recorrentes, mas diante do iminente arrependimento, nós devemos estar dispostos a perdoar como Cristo nos perdoou. Devemos estar dispostos a perdoar. A pessoa mostrou arrependimento, a pessoa quebrantou o coração, perdoa. Um dia, quando estivermos prontos na plenitude da santidade de Cristo, né, quando Ele vier julgar vivos e mortos, né, nós estaremos com Ele, julgaremos com Ele o mundo. Né? Porém, enquanto isso não acontece, né, enquanto esse tempo não chega, o que nós devemos fazer? Nós devemos exercer perdão na vida daqueles que se arrependem. Então, não é hora de nós sermos juízes. Decretarmos, ó, não vai ter mais comunhão, você está lançado na mão. Não. Perdoa. Tá? Então, mesmo se você estiver cansado, magoado, ofendido, coloca as tuas mágoas, coloca o teu cansaço na presença do Senhor. Tá? Está cansado? E o teu cansaço é por conta do pecado do outro? Lança sobre o Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos abençoarei. Tá? Vocês vão achar descanso, nós acharemos descanso. Né? Então nós não podemos negar perdão ao arrependido. Não podemos negar perdão. Mesmo que ele já tenha errado, mesmo que ele volte a errar. Tá? E você pode até buscar de maneira santa colocar algumas cláusulas, tá? Propor algumas barreiras para evitar novos dissabores. Mas saiba, ainda assim, a recorrência do pecado tem grande chance de acontecer. E assim como acontece conosco em relação aos outros, assim como acontece conosco também em relação a Cristo. Então, o mais sensato à luz das Escrituras é perdoar. Como Cristo nos perdoa, é perdoarmos também. Li a historinha aqui, a pessoa falou do temperamento. Você pode trabalhar para que o temperamento da pessoa não te atrapalhe, coisa e tal. Tudo bem. Seja prudente, coisa e tal. Mas se a pessoa se mostrar arrependida, você tem que perdoar. Você tem que trabalhar o perdão, em nome de Cristo Jesus. Tá? E nós vemos que Cristo diz o seguinte, olha, se por 7 vezes por dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Isso aqui está aqui, gente, porque o Senhor falou isso comigo. Tá? Então, se o Senhor quiser falar contigo, abre o teu coração, mas Ele falou isso comigo. Tá? Então isso aqui foi o meu soco no estômago. Tá? Como que alguém poderia voltar a cometer o mesmo erro com a mesma pessoa se ela tivesse sido cortada do convívio daquela pessoa ofendida? Como que ela poderia ter cometido os erros novamente e ter voltado se ela foi cortada? Não tem mais relação. Não quero mais saber de você. Já parou para pensar nisso? Como que ela poderia continuar cometendo pecado se ela está... Não, pecou contra mim, não quero mais saber de você. Te perdoo, mas é você para lá e eu para cá. Como que ela, cortada do convívio, ela voltaria? Como que cortada do convívio ela poderia pedir perdão? Então, olhando para isso, gente, eu aprendi, tá? Transmito o que eu aprendi, né? Que o perdoar, né? Quando Jesus fala a respeito de perdoar, Ele não nos autoriza a romper relacionamentos. Tá? Mesmo que não diga para não fazermos. Lembra que eu falei da semana passada da elipse da lei? O fato de não estar ali não quer dizer que nós podemos fazer. Então, como Ele também não o faz conosco quando nós pecamos e pedimos perdão. Se o Senhor Jesus, no primeiro pecado que nós cometermos, Ele nos cortar, a gente perder a salvação, não ter mais a presença dEle, como que a gente pode voltar? Como que a gente pode cumprir 1 João 1,9? Ou eu estou ficando louco, gente? Estou vendo coisa onde não tem. Mas é o que tem sido ensinado. Perdoo, mas não quero conviver mais. Perdoo, mas não quero mais saber da pessoa. Então, mesmo que canse a sua beleza, mesmo que canse, né? Perdoe.
Perdoe como Cristo nos perdoou. Perdoe como Ele faz conosco a cada instante. Lembra que semana passada eu falei de Deus como juiz e como pai? Como juiz, Ele nos perdoou para a vida. E como pai, Ele nos perdoa dia após dia por relacionamento. Pense se Deus falasse para você, você é o filho pródigo. Não tem anel, não tem roupa, não tem sandália. E agora não tem mais nem a bolota do porco. O que você faria? Assim como Cristo vos perdoou, perdoai também vós. Terceiro, e aí eu já vou citar Colossenses 3,3 de novo, né? Devemos ter alegria, em terceiro lugar, né? Terceira lição, devemos ter alegria em fazer pelo Senhor coisas muito difíceis, inclusive as que não nos dão prazer, mas que glorificam a Deus por imitar a Cristo. Aí Paulo nos ensina, né? Suportai-vos uns aos outros, e suportar aqui não é pessoa chata, suportar é dar suporte, você é coluna, tá? Dá suporte, você tá alicerçado na rocha que é Cristo, que é o baldrame, e você está lá dando suporte, tá? Para que a pessoa se mantenha em pé, e você vai dar esse suporte. Então, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, assim como nós somos perdoados por Cristo, ou seja, uma vez para a vida, quando Ele fez justiça por nós, e Deus como juiz nos absolveu em Cristo, nos livrando da morte. Então, Cristo foi o nosso substituto na morte. E hoje, como Pai, quando Deus nos perdoa das nossas transgressões e nos permite continuar fazendo parte da sua gloriosa família, assim devemos perdoar também aqueles que contra nós pecam, mas arrependidos pedem perdão. Então, perdão é restaurador, gente. Ele restaura a dignidade inclusive de amigo, dignidade de esposa, dignidade de marido, dignidade de filho. Eu não mereço ser chamado de teu filho. Nessa declaração que o filho pródigo faz, eu não mereço chamar teu filho. O que o pai faz? Vem cá, dá um braço, beija, traz roupa, limpa. E não é qualquer roupa não, roupa de festa. Põe um anel de sinete, a minha marca. Põe sandália nos pés e mata o boi cevado. Hoje tem festa, hoje tem alegria, porque aquele que estava morto reviveu, o que estava perdido se encontrou. Mas tem a Igreja Presbiteriana de Toledo. Quem que é? O outro irmão. Tem a Igreja Presbiteriana de não sei aonde, a Batista, a Assembleia. Quem que é aquele outro irmão? Somos nós. Que temos a glória do Pai toda conosco. Mas muitas vezes não nos alegramos com o arrependimento do pecador, com a volta, com a restauração. Nós somos chamados a perdoar. É fácil? Não é. Mas é o que o Senhor exige de nós. É o que o Senhor nos pede a fazer. Então nós devemos encarar com alegria a possibilidade de fazermos isso em Cristo e por Cristo. E não devemos relutar em fazer isso quantas vezes forem necessárias. Tudo para a glória de Deus e obediência à sua ordem. É difícil, gente, acautelai-vos. É difícil para mim. Mas nós devemos nos preparar, porque esse é o chamado da vida cristã. Tá? Então nós devemos entender que os santos, eles estão num processo de crescimento, de amadurecimento, e que coisas dolorosas fazem parte de todo aprendizado. Eu gosto, já fiz menção isso várias vezes, eu gosto muito da mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala que a dor, né, as dificuldades, elas são pedagógicas, né? Então, nós aprendemos com muitas lutas e dificuldades. E que nem sempre teremos prazer naquilo que nós devemos fazer. Mas com graça e obediência, impondo a nós mesmos a alegria de servir ao Senhor, Paulo fala, aprendi a viver contente. Eu aprendi.
assimilei. Nós também podemos e devemos. Então, impondo a nós a alegria de servir ao Senhor, conseguiremos ser úteis aos seus santos propósitos, levando por toda parte o bom perfume de Cristo. Então eu termino, amados, dizendo o seguinte: nós devemos estar preparados para sermos exigidos ao máximo dentro do reino de Deus. Tá? O Senhor quer nos usar e Ele exige de nós que nós executemos tarefas que somente os genuínos cristãos conseguem fazer. Só os que têm a marca, o selo do Cordeiro. E conseguem porque estão no poder do Espírito Santo de Deus. E fazem isso para a glória de Deus Pai e para o fortalecimento do corpo de Cristo, que é edificado em poder, sendo que Deus nos usa nessa gloriosa obra, da qual devemos ter plena alegria de participar. Louvemos alegremente ao Senhor por tão preciosa graça exercida em nós. É fácil? Não, acautelai-vos. Mas veja bem, nós temos aqui um esquema. Quem o fez? O Senhor Jesus. Está pronto, detalhado, esmiuçado. Tá bom, pastor, o que eu faço? Põe em prática. Amém? Oremos. Pai bondoso, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a graça de ouvirmos e aprendermos a respeito de coisas tão preciosas e tão gloriosas no reino do Senhor. Dá-nos capacidade para pô-las em prática, para fazermos aquilo que te agrada. Usa-nos segundo a tua vontade de graça. E quando os nossos pés resvalarem, as nossas forças se esvaírem, ó Pai, fortalece-nos no teu espírito e ajuda-nos para que nós não causemos escândalo no teu reino, mas que andemos de maneira gloriosa para a honra e louvor do nome de teu Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, deixa eu dar alguns avisos rapidamente, tá? Ana Júlia já se posiciona aqui que você quer falar, então venha, já pega o microfone. Amanhã nós temos encontro dos homens, tá? Então amanhã às 20 horas, todas as segundas-feiras, viu gente? Nós temos encontro de homens, então vamos participar, tá? Você que nos visita também, quer participar, é aberto a todos, tá? Não paga nada, só tem que participar, né? E se quiser contribuir com a alegria dos homens, traga um pacote de salgadinho daqueles mais sem vergonha, aqueles que mais fedem, sabe? Né? Aqueles os pão mais ruim de comer, você pode trazer uma Coca-Cola, essa é uma bênção, tá? Então amanhã, encontro dos homens, nosso estudo bíblico. Terça-feira as mulheres também se reúnem, tá? Só que as mulheres à tarde, às 2h30, tá? Um tempo também de edificação, de crescimento, de compartilhar a palavra, de oração, né? De abrir o coração, um tempo maravilhoso, todas as terças, inclusive você, mulher que nos visita, é convidada. Tanto os homens quanto as mulheres é aqui no salão social, tá bom? Quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, um tempo devocional bem legal, bem gostoso, bem dinâmico. Estamos estudando aí, né, a mensagem dos profetas menores, né, uma série de mensagens chamada Pequenos Notáveis, tá bom? Então venha participar conosco. Na quarta é transmitida online, tá? Então dá para participar. Na sexta-feira nós temos também nosso tempo de oração, o Ministério de Intercessão se reúne, é um tempo de oração que nós temos aqui, que tem sido uma bênção, tá? Lembrando que no dia 7 de abril, né? 7 de abril, sexta-feira santa, nós não teremos reunião aqui, tá? Mas nas demais sextas-feiras estaremos reunidos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Já que eu falei de sexta-feira santa, gente, deixa eu lembrar aqui, inclusive o pessoal da mídia aí já prepara a divulgação para isso, tá? No domingo de Páscoa, nós vamos ter um culto de ressurreição, tá? E à noite nós vamos ter uma programação também toda especial, cantata e tudo mais, tá? No domingo de Páscoa. O culto da ressurreição vai ser às... Que hora que eu coloquei lá, Dani? 7 ou 7h30? Está lá no calendário. Depois eu vou passar o horário. Eu acho que é 7 horas que eu coloquei. Ressuscitar Jesus... Antes a gente ressuscitava às 6, né? Agora vamos ressuscitar às 7. Mas tá... depois eu passo o horário certinho, mas no domingo nós vamos ter culto da ressurreição. E depois, 7 horas. Então o culto é das 7 às 8. Às 8 nós vamos tomar um café depois, o pessoal vai preparar um café gostoso. Nós tomamos um café, temos um tempo de comunhão, e daí à noite estamos aqui de volta. Então, no domingo de Páscoa, tá? 7 da manhã, vem estar conosco, vamos louvar a Cristo, vamos celebrar, né, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tá?
adorando a Ele com alegria espiritual. Lembrando também, né, que a nossa Páscoa, nós celebramos todos os meses, né, quando celebramos a ceia do Senhor. Isso é só um memorial, um tempo também de testemunho. Então, nós adoramos ao Senhor, o nosso Deus. Então, lembrando disso na Páscoa, tá? Então, na sexta-feira não teremos o Ministério de Intercessão, mas no domingo de manhã nós teremos aí o culto da ressurreição. Também, ontem nós tivemos um treinamento para evangelismo infantil, que foi uma bênção, uma grande bênção. E eu louvo a Deus, né, pela vida dos nossos irmãos capacitados para nos ministrar e para nos ensinar, né, nos preparando para alguns trabalhos que nós vamos ter com as crianças. Tá? E alguns irmãos me procuraram falando que não conseguiram vir ontem, mas que gostariam de participar. Então depois vocês vão falar com a Daiane. Levanta a mão aí, Daiane. Levanta a mão. Vamos falar com a Daiane. A Daiane, ela tem um grupo que ela montou, nós estamos ali. Ela vai colocar você, ela já colocou o material, você vai receber esse material, e depois qualquer coisa a Daiane vai dando as instruções para ir ajudando você a poder executar. O que nós queremos, gente, é que nessa programação que nós vamos fazer com as crianças agora nas férias de meio de ano, que é a EBF, que o máximo de irmãos e irmãs se envolvam, estejam conosco. Então que venham, que participem, que orem, que ajudem na coordenação das crianças, no cuidar das crianças, no fazer o lanche, no limpar o banheiro, no organizar o salão, né? Em deixar tudo isso pronto, e se for preciso vestir-se, fantasiar-se, fazer tudo. Para quê? Para que nós possamos levar o evangelho aos pequeninos, tá? Para que nós possamos falar do amor de Jesus a eles, para que nós possamos apresentar a eles aquilo que há de mais precioso. Mais do que convidá-los a vir para a igreja, apresentar a eles o evangelho da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Para que eles conheçam o Cristo ressurreto e o coração deles seja inundado pela glória do Deus Altíssimo, tá bom? Então você pode ajudar, você pode participar, isso vai ser uma grande bênção. Vem, filha, vem cá falar, ela quer dar um recado, né? Pode falar. Boa noite, pessoal. Como os irmãos já sabem, os jovens da nossa UMP estão se preparando para ir para o ERSU. É o encontro regional das UMPs do sul do Brasil, então é um evento bem grande, muito legal, só que é custoso. E é longe pra caramba, a gente vai para Gravataí, no Rio Grande do Sul, e a gente precisa arcar com o custo de transporte. E para arcar com esse custo, para ajudar, para não ficar pesado para nós, a gente vai estar fazendo algumas programações no decorrer desse ano, até setembro, que é a data do evento. E a primeira promoção, né, o primeiro evento que a gente vai fazer para arrecadar dinheiro para a viagem, vai ser um lavacar. Então, a gente ainda não tem a arte, mas durante essa semana a gente vai estar mandando para vocês. E a gente vai estar fazendo esse lavacar no dia 15 de abril. E a gente está falando agora para vocês já irem se preparando para ajudar a gente, tá? Então vai ser um custo de R$50 por carro. E a gente vai trabalhar com esquema de agendamento, tá? Então, quando a gente tiver a arte, a gente já vai mandar uma lista para vocês, daí vocês agendem o horário para trazer o carro. Dia 15 de abril, aqui na igreja. Então, por favor, estejam se preparando para ajudar a gente, tá? Não só no evento do Lavacar, mas também todas as promoções, eventos que a gente vai fazendo cantina. A gente tem também questão de mini pizza e tudo mais. Ajudem, porque a gente precisa muito para poder, né, tá indo no evento e estar participando. Então, eu vim avisar vocês aqui, né, para vocês já irem sabendo. Mini pizza, o pessoal de Marechal está fazendo, mas em conjunto com a UMP de Toledo. Então, se vocês quiserem mais informações e tiverem alguma dúvida, procurem os jovens da nossa diretoria, eu, Larissa, Maicon e o nosso conselheiro Cris. E a gente vai estar passando as informações para vocês, então estejam prontos para nos ajudar. E essa semana a gente vai estar mandando para vocês a arte, tá? Ok. Obrigado, Ana Júlia. A da mini pizza tá aí, tá, gente? Ó, então tem que encomendar, tá? Tem uma data. Qual que é a data? Até quando? Pagar até dia 28 e retirar na outra semana, né? A mini pizza, tá, gente? Tá ali os sabores. Uma unidade R$ 3,00 e 20 unidades R$ 45,00, tá? Prometem que vão fazer bem feito. Mais algum aviso? Não? Ah, tá. E, papais e mamães, nas quartas-feiras nós estamos tendo, concomitante ao estudo bíblico, um discipulado para as nossas crianças, tá?
Então, você papai, você mamãe, venha na quarta-feira, traga as crianças, elas vão ser ensinadas, discipuladas, preparadas, enquanto você também vai ser preparado, discipulado, ensinado para a glória do Deus Altíssimo, tá bom? Todas as quartas-feiras, junto com o culto, as crianças estão sendo aí discipuladas também, tá bom? Quero agradecer os nossos visitantes, sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Não vou pedir que se coloquem em pé, não vão sofrer esse constrangimento, mas saiba que nós notamos a presença de vocês, sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe ricamente e poderosamente em nome de Jesus. Tá certo? Vamos colocar em pé, amados. E depois a igreja cumprimente os nossos visitantes, dê atenção a eles, né? Cuidem deles em nome de Jesus. Pai bondoso, nós mais uma vez louvamos o teu nome e agradecemos pelo teu cuidado e graça. Pedimos que o Senhor nos conduza nessa semana em triunfo e em glória, ó Pai, e que tudo que fizermos, seja em atos e palavras, que façamos para tributar glória a Ti. Nós recebemos hoje um ensino, ó Pai, confrontador, algo que vai contra a dinâmica que o mundo tem vivido. Mas nós somos estes crentes, nós somos estes cristãos, estes tais cristãos, que vivem, ó Pai, a contracultura, que vivem a verdade do Evangelho, que lutam, ó Pai, pela santidade, a retidão, de maneira que em tudo que fizermos, o Senhor seja bendito e glorificado. Ajuda-nos, ó Pai. Não é uma obra fácil, não só essa de perdoar, tantas outras que nos são exigidas, mas na força do Teu poder nós venceremos. Nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor e clamamos pela Tua graça e misericórdia. Tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bondoso, grandioso do Deus soberano e Criador dos céus e da terra, a autoridade, comunhão e poder do Espírito, seja sobre todos nós, hoje e eternamente. Os que creem dizem amém. Um grande forte abraço, irmãos e irmãs. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Cumprimente os nossos visitantes. Que Deus os abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus.